Queria saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Somos da igreja Grande Mandamento. E o Senhor hoje tem uma palavra poderosa para cada um que veio buscar. O Senhor em espírito e em verdade. Porque é esses que o Senhor se agrada. Em especial Sandro, pastora Carla, Deus possa abençoar grandemente. Pastor Renato, sua esposa e os membros dessa igreja. Deus possa abençoar grandemente. Me deu uma alegria quando eu vi o Leandro. Deus possa abençoar a vida dele também. Trabalhei com ele na Plasbil. Um jovem de Deus. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 3, versículo 19. Todos acharam? Digo amém. A palavra diz assim: Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume. Deu ordem também para que algum dos homens mais fortes de seus exércitos amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido fogo tão quente na fornalha, as chamas e os soldados que jogaram os 3 lá dentro morreram. Assim Sadraque, Mesaque e Abednego caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor levantou espantado e disse aos seus conselheiros: Não foram 3 homens que os amarraram na fornalha? Sim, disse ele. O respondeu: Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens derramados andando no meio do fogo sem se queimar, e os 4 homens parecidos com o Filho de Deus. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego, quando saíram do meio do fogo, os funcionários, os oficiais e governantes se ajuntaram ao redor dele e viram que o fogo não tinha tocado e nem chamuscado as suas roupas. Não estavam queimadas, nem sequer tinha cheiro de fumaça. Até aqui, irmãos. Que palavra poderosa. Então vamos orar. Senhor Jesus, abre o entendimento de cada um que está nessa casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra poderosa, Pai. Que seja a Tua voz aqui, Pai. Somos Teus servos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para falar da Tua palavra em espírito e verdade, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Que palavra abençoada. Aqui vai falar de 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles moravam em Jerusalém, mas foram exilados para a Babilônia, porque o rei babilônico Nabucodonosor o levou ainda jovem lá para a Babilônia. Mas quem é de Jerusalém não se corrompe com a Babilônia, porque o Espírito de Deus estava com eles. E Deus deu a sabedoria aos 4 homens, que era Daniel. Ali eles tinham outro nome em Jerusalém. Um se chamava Misael, o outro Ananias e Azarias. Era o nome deles. Mas como eles foram para lá, Nabucodonosor deu outro nome para ele. Deu o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, que era nome de deuses, para começar já afrontando a fé deles, botando o nome de deuses. E eles só adoravam Deus. Então,
o Nabucodonosor constrói uma estátua, toda de ouro. No capítulo 3 diz que a estátua media 27 metros de altura e 2,7 centímetros de largura. Você pensa, alguém que era escolhido, desde o nascimento, ter que ir para outra terra, aonde o pecado era instaurado ali. E as pessoas viviam de toda a prática que não agradava a Deus. Deus não se agradava. Então esse homem fez esse decreto. Todo aquele que não se dobrasse a essa estátua seria lançado na fornalha e seria morto. E muitas vezes o que o inimigo quer fazer é te intimidar, é te botar para baixo e dizer que você não vai conseguir, como fez com eles. Mas eles eram servos do Deus Altíssimo. E aqui na sua palavra, em Daniel 3, capítulo 4, diz: então os povos de todas as raças e línguas ouçam a ordem do rei, quando ouvirem o som de trombetas, de flautas, de citaras, da lira e da harpa, do fífaro e outros instrumentos musicais, prostem no chão e adorem a estátua de ouro, levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado. E é isso que ele fez. Ele pegou e fez esse decreto e disse: se vocês não se dobrarem, eu vou lançar vocês na fornalha ardente. E então Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: não, a gente não vai se dobrar, porque o nosso Deus que nos colocou aqui é poderoso para nos tirar dessa situação. Muitas vezes a gente se encontra em dificuldades, irmão, que tem pessoas que perguntam para tantas pessoas para resolver aquele problema. Você tem um Deus grande, que aonde você buscar, aonde você clamar, Ele vai te responder, porque Ele está com o ouvido inclinado para ouvir a tua oração. Então o decreto foi assinado. Então ele disse: aqueça a fornalha 7 vezes mais, que eu vou mostrar que não existe Deus que vai tirar eles das minhas mãos. Então chega a provação na vida deles, e eles vão com a sua fé em ação. Não importava o que ia acontecer, se eles morressem ali, eles falaram que não iam se dobrar. Então ele disse: joguem eles na fornalha. E os 3 soldados mais fortes que tinha do exército amarraram ainda eles pelas mãos e pelos pés, para não se soltar. Então jogaram eles lá dentro. E aí que o milagre aconteceu. Porque quem tem Deus, Deus não deixa faltar nada na vida do crente. E eles chegaram nessa situação. E a Bíblia vai dizer que os soldados, ao momento que eles lançaram os 3 jovens na fornalha, eles já morreram instantaneamente, porque era 7 vezes mais o fogo. Só que lá na fornalha, a Bíblia vai dizer que tinham 4 pessoas na fornalha. Então você pensa, se eles eram 3, como é que tinha 4? Então, semelhante ao Filho do Homem, estava lá no meio da fornalha o homem de branco. E o homem de branco está passando hoje aqui na igreja para te livrar de todo o mal. Então, quando eles estiveram ali nesse momento, o anjo de branco passou. O homem de Deus foi levantado para estar junto com ele. E nem umas vestes dele não ficou nem chamuscada. Porque esse é o Deus que a gente serve. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego está aqui essa noite. O Senhor está me falando que tem pessoas que têm que abrir o seu coração essa noite, que Ele quer fazer morada. E Ele está à porta e bate. E se você deixar, o Senhor vai entrar na tua casa e vai renovar a tua família. Então a gente tem um Deus grande, irmãos. Muitas vezes a nossa fidelidade não vai nos livrar muitas vezes da fornalha. Porque tem pessoas que pensam que estando na igreja, fazendo tudo correto, fazendo tudo certo,
a vida vai ser só bonança, vai ser só alegria, que não vai ter perseguição, que não vai ter luta. Então o Senhor disse na sua palavra, vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo teria aflições, não teria como escapar. E esses jovens passaram pela aflição de morte. Então eu tenho para dizer essa noite, que se o diabo decretou a morte na tua vida, não vai acontecer, porque ele enviará os anjos ao teu respeito, e ele dará essa ordem, porque eu profetizo em nome de Jesus. Porque muitas vezes o que o inimigo quer é nos intimidar, é fazer decretos para nos parar, para parar a obra, para dizer você não consegue. Muitas vezes o inimigo fecha a porta, mas Deus abre mais 7 para você entrar. Porque as portas quem abre é Deus, e não é o inimigo. Então se você está vivendo ameaça, pessoas dizendo que você não consegue, o inimigo dizendo para você parar, não dê ouvido, avance, porque a vitória está na frente. Muitas vezes a fornalha é o processo que vai nos levar a chegar a lugares mais altos, aquilo que o Senhor tem reservado. E o Senhor está procurando essa noite os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, irmãos. Ontem eu estive pregando sobre salvação, e o Senhor me mostra que no dia de hoje as pessoas não estão preocupadas com a sua salvação, que pensam que amanhã vai dar tempo, amanhã eu vou para a igreja que vai dar tempo. E muitas vezes não dá tempo da gente chegar na casa de Deus, porque o inimigo ele já está planejando as ciladas dele lá fora. Então você tem que entregar a tua vida ao Senhor. A Bíblia vai dizer que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. A nossa fé tem que estar no Senhor, porque muitas vezes não dá tempo. O jovem rico ele chegou para Jesus e disse: mas eu fiz tudo de bom, eu não adulterei, eu não matei, mas como é que está a salvação? O que eu faço para herdar a vida eterna? E as pessoas não estão preocupadas com isso. E o Senhor disse para ele, que para ele herdar, ele tinha que vender tudo que ele tinha e dar para os pobres, e ele não quis. Ele ficou triste porque tinha muitos bens. E muitas pessoas estão agarradas e bem materiais na sua casa, no seu carro, e não estão prontos para vir à casa de Deus e ser humilde e dizer: Senhor, abençoa a minha vida. E é isso que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E essa palavra que o Senhor me deu é poderosa, porque o Senhor essa noite tem milagres para fazer. Deus já me mostrava, quando eu entrei nessa casa, eu senti a presença do Espírito Santo. Então depois que aconteceu tudo isso, até aquele que adorava a Deus teve que se dobrar ao Deus de Israel. Ele disse: Deus é na vida de vocês, que todo aquele que se voltar contra a vida desses 3 homens vão ser perseguidos e vão ser mortos, porque o Deus de Israel é na vida deles, e o Deus de Israel está na vida tua essa noite, e Ele está pronto para fazer o milagre. Porque aqui no final diz: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Você tem que entender que você é de Jerusalém, você é propriedade santa de Deus. Se as pessoas dizem lá fora que você não vai ser nada, você vai ser. Porque Jesus, Ele pega as pessoas improváveis. Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Porque muitas vezes tem pessoas que têm tanto estudo, têm tantas coisas e não fazem a vontade de Deus. E o Senhor, Ele está com os humildes, os de coração puro, que sabem amar e não tem vaidade. O Senhor, Ele mandou essa terra seu único Filho unigênito, para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna, irmãos, é só Jesus que tem. Jesus tem fontes inesgotáveis essa noite, porque Ele está aqui passeando. O homem de branco eu já vejo passeando no meio da igreja. E a fornalha muitas vezes é o processo que a gente tem que enfrentar. E Deus, Ele não vai nos privar da gente enfrentar a fornalha, não.
Mas Ele promete que na fornalha vai ter o quarto homem para te livrar de todo o mal e de todo o dardo inflamável do inimigo. Porque ele não tem força na tua vida. Deus me mostra pessoas aqui que chegaram a esse culto com uma dor tão grande na alma, que pensaram em parar, em desistir. E o inimigo, ele prova os seus também. Mas é no meio do fogo que ele vai te levantar. O meio do fogo, o fogo de Deus vai descer hoje aqui. E aquele que abrir o seu coração, vai destravar todas as coisas da tua vida. Na finança, na tua vida espiritual. Porque Ele é Deus de fazer. Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Porque a gente às vezes tem momentos na nossa vida que só Deus sabe como a gente chega aqui no altar. Porque muitas vezes a gente usa para curar, mas quando a gente prega, o Senhor, Ele vai curando a nossa alma por dentro. Porque a luta é grande, irmãos. E o inimigo bota muitas ciladas, muitas coisas, muito julgo nas pessoas para elas pararem. Mas o Senhor está renovando as forças hoje aqui. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então essa luta não vai te derrubar, essa luta não vai te parar, porque Deus, Ele faz as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus está contigo. Muitas vezes você pensa, mas Deus me levantou, mas eu não tenho capacidade. Mas quem capacita é Deus, irmão. Pede para Ele te capacitar, pede para Ele te usar. Porque na sua Bíblia vai dizer que somos vasos frágeis na mão do oleiro. E Ele nos molda como Ele quer. A nossa vida é moldada por Deus. E muitas vezes a fornalha que nos vai nos moldar a fazer um vaso de barro perfeito em suas mãos. E esse decreto perseguiu o povo de Deus. Contando que Elias enfrentou muitos profetas de Baal nesse mesmo tempo. E ele não se dobrou. E o povo de Deus não vai se dobrar a decretos, a lei que criarem. Porque muitas vezes vai chegar a perseguição na nossa cidade. E a gente vai dizer, eu tenho um Deus forte. E o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha vai me livrar de todo o mal. E Ele vai te livrar, irmão. Porque a nossa vida tem que estar em constante fidelidade com Deus. A fidelidade com Deus que nos faz a chegar a lugares mais altos. Porque muitas vezes no nosso trabalho, onde a gente anda, a gente vai ver pessoas que não querem muitas vezes a palavra de Deus. Mas a palavra vai ter que ser falada. E toda nação, povo e língua vai ter que ver e declarar que Jesus é o Salvador desse mundo. E Ele veio para livrar do pecado. Esses 3 jovens provaram para todo mundo que o Deus que a gente serve é um Deus grande. E não um Deus derrotado. Ele não perde batalhas, irmãos. Na Bíblia você não vai encontrar em nenhum versículo e capítulo que Deus perdeu uma batalha. Porque Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus forte, o príncipe da paz. E esse momento dessa fornalha nos traz muitas reflexões. Porque Ele mandou aquecer 7 vezes mais. E aquele fogo era grande. E como é que pode uma roupa não queimar, nada queimar desses jovens? Porque o poder de Deus estava com eles. Porque não tem como você receber o agir de Deus na sua vida e você continuar a mesma pessoa. Porque você vai andar cheio do Espírito Santo. As pessoas vão ver a diferença em você. Porque eis a diferença dos que servem e dos que não servem ao Senhor. E o Senhor, Ele vê essa diferença. No teu trabalho, no teu caminhar. Porque muitas vezes as pessoas têm se dobrado a tantas coisas. A imagem, a idolatria. Isso o Senhor não se agrada. É com aqueles que fazem a obra do Senhor. E as palmas são para Jesus, irmão. O Senhor está em meio à casa. E Ele tem grandes curas, grandes poderes para fazer. E muitas vezes, quando chega a aflição na nossa vida, é só Deus para nos socorrer.
Porque quando a gente dobra o nosso joelho, com a nossa humildade, o Senhor responde às nossas orações. Porque esses dias eu estava na madrugada, clamando pelo Senhor, e precisava ouvir muito a voz do Senhor. E o Senhor usou um servo para falar comigo ali numa live. E ele disse para mim que Deus é comigo e Deus é na minha vida. E Deus é na tua vida, irmão. Nada vai faltar, Ele te sustenta. Ele está na tua casa, Ele está em meio à igreja, descendo fogo do céu. Porque o Deus que promete, Ele é fiel para cumprir. E tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E muitas vezes os decretos que o inimigo tem servem para querer paralisar os crentes. Mas em sua palavra, em Tiago diz: resisti-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Porque ele não tem autoridade. Ele só toca na tua vida se for a permissão de Deus. Se não for a permissão de Deus, ele não vai tocar. Ele vai tocar no teu carro, na tua casa, nas tuas finanças. Mas na tua vida, ele te escolheu, ele não vai tocar. E ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Sabemos que estamos se aproximando do tempo do fim. E a gente tem que ter preocupação com a nossa alma. Porque a gente quer morar com o Mestre. Com aquele que fazia tantas curas aqui na terra. É o Jesus que vai vir no alto, sublime glória. E vai vir buscar os seus escolhidos. E você tem que estar preparado, irmãos, para você subir com Ele nos ares. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Jesus. É Ele quem faz, a gente é servo de Deus. E a gente é escolhido dEle. E a gente tem que ter a convicção que quando Ele vir, a gente tem que subir. Porque os dias difíceis vão chegar para aqueles que não subirem e não chegarem até Jesus. Porque na sua Bíblia, em Apocalipse, fala que Ele vai enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés são como bronze polido. E os seus cabelos são brancos como a neve. E a sua voz é de como muitas águas. Pense quão maravilhoso é Jesus. E esse Jesus é Ele que nos move a levar o Evangelho com autoridade. E levar, então não deixe de falar. Se tem alguém necessitado, caído, fale do amor de Jesus. Porque vai chegar um tempo que não vai dar mais tempo de falar. Porque busque ao Senhor enquanto há tempo. Invoque o seu nome enquanto se pode achar. É o que diz a palavra. Porque muitas vezes vai chegar o tempo que as pessoas vão bater nas portas. Vão procurar os pastores nos templos e nas igrejas. E não vão encontrar. Porque os pastores já subiram na glória. Eles já fizeram o que era para ter feito. E a nossa vida tem que estar lá. Tem que estar com Jesus. Na glória com Ele. E vai ser um dia muito triste para quem ficar, porque vai vir as provações e as trombetas, e cada trombeta que soar vai ser um sinal de que os dias difíceis já chegaram na terra. Então você não pode deixar para amanhã. A Bíblia vai dizer: não deixe para amanhã, busque o Senhor enquanto pode se achar. Porque Ele faz maravilhas, mas o Senhor... Ele não é, o inimigo ele vem, derruba a casa e arromba a porta. Jesus não é assim. Jesus ele vem numa mansidão e ele está à porta e bate. E se você abrir, ele vai entrar e vai ceiar contigo. Um dia muito especial hoje de Santa Ceia, que temos que participar do corpo de Cristo. Para que nos dias que a gente chegar na glória, a gente participe com Jesus desse momento especial. E os decretos que muitas vezes vêm para nos afrontar, não é para nos matar. Você tem que entender que a luta, a aflição que vem muitas vezes na nossa vida é para nos capacitar e nos levar a lugares mais altos. Porque Deus conhece as nossas fraquezas e o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E o Senhor disse para ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E a minha graça te basta. E é o que o Senhor diz à igreja hoje, que a graça dele nos basta. E ele veio buscar o que se havia perdido.
Então, que você possa ser abençoado e tocado por essa palavra. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque muitas vezes a gente se encontra em fornalha, que a gente pensa que não vai conseguir. Mas o Senhor, Ele envia os anjos. E a gente consegue vencer aquela provação. E Ele diz às pessoas esta noite, que Ele está aqui para fazer curas e milagres. Basta você crer. Porque todo aquele que nele crê, verá a glória de Deus. E essa fornalha, e esse decreto, até o rei teve que se dobrar. Porque o rei vai ter que se dobrar, não importa. Não importa as autoridades que foram aonde você vai. Porque ele tem a fonte, a água da vida, é Jesus que tem. As pessoas vão ter que se dobrar, querendo ou não. Porque Ele é o Deus poderoso. E Ele liberta o mundo do pecado. A Babilônia era cheia, irmãos, de iniquidade, de pecado, de muitas idolatria a deuses. Mas aqueles 3 homens não se dobraram. Porque eles serviam o Deus de Israel. E lá eles serviam à risca tudo que tinha nos mandamentos, tudo que tinha na Bíblia. E na Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E eles sabiam que eles iam se encontrar em momentos difíceis. Quando eles viram aquela estátua enorme e aquelas pessoas adorando, eles falaram: eu não vou me dobrar. Porque você não tem que se dobrar às coisas do mundo. Se o mundo te leva a pecar, se afaste das coisas do mundo, se volte a Deus. Porque Deus quer te libertar desse mal. Porque o mundo não tem nada a oferecer, irmãos. A porta do mundo vai dizer na Bíblia que é larga. E a porta que conduz à salvação é estreita. Por isso que é difícil, por isso que se encontramos em momentos de dificuldade. Porque a porta não vai ser difícil. A porta que muitas vezes o mundo quer, ela é larga, ela é espaçosa. As pessoas procuram o que é mais fácil aos olhos dela, mas não caem nas ciladas do mal. Se o inimigo dizer para ti: vá aqui pela esquerda que é mais fácil, não vá. Vá pela direita, porque o Senhor tem o melhor para fazer na tua vida. E se precisar, Ele entrar contigo no meio da fornalha, Ele entra para ti não se queimar.